Vou em Mateus 18, a partir do versículo 21. Mateus 18, 21. Deus te abençoe, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Que bom que vocês estão aqui nessa noite. Mateus 18, a partir do 21. Eu quero falar sobre um tema que a Bíblia fala muito, e que a gente sempre vai falar, que eu considero um tema muito importante, sobretudo, nessa pegada que a gente está caminhando, sobre a renovação da nossa mente. Mas nós vamos hoje tentar dar uma desintoxicada na nossa mente. O texto de Mateus 18 a 21 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-los, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o Senhor disse ao servo e ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que ele possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência para comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão dos seus conservos, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se o senhor, entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. O baiano, de repente, lendo esse texto, um baiano assim, novo convertido, que vai ler esse texto pela primeira vez, ele vai ler o texto e vai percebendo a história. Um rei, um senhor, resolve perdoar a dívida, ou melhor, perdoar não, ele resolve cobrar a dívida dos seus credores. Credores que fala? O povo que estava devendo ele. E aí, ele perdoa, de um que devia 10, vamos fazer um valor fictício aqui, porque 10.000 denários é muita grana, chega à casa dos milhões, mas vamos pensar aqui no valor, ele devia R$1 milhão para aquele senhor. Ele cai aos pés, porque o senhor falou assim: então tudo bem, nós vamos, você não tem dinheiro como pagar? Então vamos fazer o seguinte, eu vou vender sua mulher, seus filhos como escravos, naquela época podia, gente, vender pessoas como escravos, e vou vender todos os seus bens, ou seja, você vai ter que
penhorar tudo que você tem para você pagar o que me deve, além da sua família. Aquele homem se lança aos seus pés e pede perdão. Me perdoa, não tenho como pagar. O Senhor, sendo misericordioso, Ele perdoa. Beleza. Aquele homem sai da mansão do seu chefe, ou daquele homem banqueiro que tinha emprestado dinheiro, perdoado, alegre, feliz. Na hora que ele vira a esquina, lá vem alguém que devia a ele. Quantos que ele devia ao seu Senhor na nossa história? 1 milhão. Aí tinha um cara que devia 100 reais para ele. Aí ele viu o cara que devia 100 reais virando a esquina e falou: ei, estou quebrado, quase que o rei me mata ali, então é o seguinte, me paga o que você me deve. Ele se ajoelha diante dos pés daquele senhor e diz: me perdoa, eu não tenho como te pagar. Aquele homem que recebeu o perdão de 1 milhão, não consegue perdoar os 100. Briga aquele homem, entrega ele para a prisão, até que ele fosse pagar tudo. O baiano, olhando isso, falou assim: oxe, como é que pode? Ele recebeu um perdão e não perdoou? Aí os amigos aqui, que a gente sabe que não é baiano, falou assim, ficaram muito tristes com aquilo. Foram lá e falaram: aquele rapaz que você perdoou 1 milhão, ele não conseguiu perdoar 100 reais. Aí o senhor falou assim: é? Traz ele aqui. Colocou ele na mão dos carrascos, até que ele pagasse a dívida. Aí Jesus conclui, dizendo assim: assim também, o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo, não perdoarem cada um a seu irmão. Do íntimo, não perdoar a cada um seu irmão. Por que Jesus fala do íntimo? Porque Ele sabe que as maiores dificuldades que nós temos em relação a esse assunto, está lá dentro, no íntimo. Deixa eu ver, coloca para mim, filha, aquela frase. Esse é o tema da nossa conversa: o perdoado perdoa, e a frase, isso. Eu vi essa frase hoje do Michael Horton, eu achei muito interessante. Olha só: uma igreja não é um grupo de amigos que você escolheu, é um grupo de irmãos e irmãs que Deus escolheu para você. Eu li essa frase e me impactou demais. Até coloquei lá no meu Instagram, depois você podia voltar lá e fazer alguma pergunta na caixinha de perguntas que eu coloquei lá, me ajude, dá um up naquele Instagram. Mas sabe o que me impressiona nessa frase? É porque ela é uma verdade muito grande, e essa verdade vai fazer a gente resolver um monte de problema. Você podia ler comigo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Uma igreja não é um grupo de amigos que você escolheu, é um grupo de irmãos e irmãs que Deus escolheu para você. Isso vai te ajudar na hora da dificuldade. Ela tem várias aplicações, mas a aplicação que eu gostaria de fazer para você hoje é essa. Se é um grupo de irmãos ou irmãs, eu preciso aprender a amá-los e conviver com eles, independente. Porque se você vê apenas como amigo, você vai fazer como os meninos lá em Minas fazia. Aqui na Bahia eu já vi os meninos fazer também. Quando um ficava com raiva do outro, eles colocavam o dedinho assim e falavam o quê? Corta aqui, ó. Hã? Tô de mal. É assim? É? Lá em Minas é, corta aqui. Aí o outro com raiva ia lá e cortava. Acabou a amizade. Acabou a amizade. Acabou nada. Sabe como é que é criança? Depois estava brincando de novo, unia de novo. Mas, quando a gente vê a igreja como simplesmente um grupo de amigos, a gente vai na hora do problema, da dificuldade, na hora do ferro afiar o ferro, na hora do aperto,
O que a gente vai fazer? Eu vou pular fora. Eu não quero é saber. Por que nós precisamos ter essa visão da igreja como uma família, onde nós somos irmãos uns dos outros e Deus é nosso Pai? Porque vai ser mais ou menos como funciona dentro da nossa casa. Eu não sei na sua casa, mas dentro da minha casa funciona assim, funcionou na casa dos meus pais, mais ou menos assim, e na minha casa funciona assim, de vez em quando. Irmão briga ou não briga? Quem brigou muito quando era pequeno aí? Tem gente que briga até hoje, né? A gente briga, porque faz parte até hoje meus irmãos têm uma mágoa no coração lá, porque quando eu era pequeno, minha mãe, eu era o mais velho, né, sou até hoje, obviamente, ia comprar o pão, e aí, seu Gentino, eu comi o miolo do pão todinho no caminho da padaria até a minha casa, de todos os pães. Alguém já fez isso na vida? Não, né? Fala sério, não, você não fez isso, não é possível. Diz que é só mineiro que faz isso. Aí, na hora que eu chegava em casa, os pão estavam tudo oco. E meus irmãos, aí eles carregam essa mágoa até hoje. Eles falam assim, quando a gente tiver com 80 anos, conversando na nossa casa, a gente vai lembrar dessa história. Eu falei assim, vocês perdoam, viu? Mas eu sei que eles estão fazendo isso por questão de resenha, né? De brincadeira. Mas quando a gente brigava, passava um tempo, a gente reatava. Lá em casa, quando a Emily e a Vivian brigavam, não brigam mais, muito, e eu falava assim, e aí, porque tem briga e briga, né, irmão? Tem briga que é braba assim. E aí eu falava assim, vem cá, vamos todo mundo abraçar aqui e tal. E a gente, ela com o coração, elas, né? Mas elas iam e se abraçavam, porque eram o quê? Irmãos, irmãs. Seus pais já fizeram isso com vocês? Já? Vá lá e abraça. Já fez isso com o filho? Esse fica um pouquinho de raiva, mas pode fazer. A gente incentiva que ele se abrace mesmo estando com raiva do outro. É ou não é? Se for só um amigo, a gente não tem esse compromisso todo. Vamos falar a verdade? Só amigo, se a gente tiver a visão da igreja, somente como sendo amigo, meu amigo, é mais fácil eu ter essa compreensão de um clube. É um clube, aonde eu vou, e eu tenho pessoas que eu conheço, que eu gosto, que eu amo, mas na hora que o calo aperta, eu vou, porque a minha visão é de amizade, e não de irmão. Irmãos, alguns conceitos bíblicos, eles precisam ser muito bem definidos, não só por quem está pregando, mas por quem está ouvindo. Porque, por exemplo, vou mudar de assunto aqui, mas só para dar um exemplo, voluntário e servo. Eu vi muito num passado recente, muitas palestras acontecendo em igreja sobre a revolução do voluntariado, a importância do voluntariado, e é importante ser voluntário na igreja, vamos ser voluntário na igreja. Eu achava isso bonito, aqueles cartazes bonitos, vinham os preletores, falava sobre voluntariado, mas esses dias para trás eu fui pesquisar no dicionário o que é voluntário e o que é servo. A Bíblia chama você de servo ou de voluntário? Acertou, servo. Aí olha no dicionário, voluntário, mais ou menos assim, aquele que decide por sua própria vontade fazer alguma coisa. Ou seja, se eu não quiser fazer, eu não preciso fazer, porque eu sou voluntário. Agora olha a definição de servo: aquele que está debaixo da ordem de um senhor, portanto ele não tem
o voluntário tem escolha, mas o servo não. O que você é? Servo ou voluntário? O que você é? Amigo ou irmão? Entendeu? Irmão. Porque por mais complicado que a raiva que eu tenha, a dificuldade que eu tenho enfrentado, a luta que eu tenho enfrentado, o que eu vou fazer? Eu vou continuar amando meu irmão e até mesmo o abraçando. Eu não vou carregar raiz de amargura, eu não vou carregar angústia, eu não vou ficar olhando para ele, ou eu não vou virar o rosto. Ah, senta aqui, eu vou sentar lá atrás. Ah, senta cá, eu vou sentar cá. Eu não quero meia. Isso é atitude de amigo ou irmão? Eu estou banalizando a palavra amigo aqui, irmão, porque amigo para mim é um negócio muito forte. Só que entre amigo e irmão, para mim é mais forte irmão. Porque todos nós temos o mesmo sangue. Amém? Você nem sabe o que você deu amém agora. Hã? Ou sabe? A Vívia tem meu sangue, porque ela é minha filha. O Mateus tem sangue do Lula, porque é filho. Amém? Agora você tem o mesmo sangue que eu, irmão? Sim ou não? Pegadinha. É claro que biologicamente não, mas espiritualmente nós temos o mesmo sangue em nós. O sangue de Jesus, o mesmo sangue que me cobriu, é o sangue que cobre você. O mesmo Cristo que habita em mim, é o Cristo que habita em você. O mesmo Espírito que habita em mim, é o Espírito que habita em você. Aí nós somos o quê? Irmãos. Deu para entender? Amém? E quando o irmão me pisar o calo, meu irmão fazer alguma coisa que eu não gostar, por mais problemático, por mais grave que seja, o que eu vou fazer? Mesmo que seja a força, eu vou abraçá-lo, eu vou amá-lo, eu vou servi-lo. Não estou falando que é fácil não, viu? Não estou falando que é fácil. Você não sai falando assim, o pastor, não, é uma luta. Veja bem, quantos aqui conhecem famílias onde os irmãos não conversam com o irmão? Eu conheço um monte. Não é? O orgulho é tão grande que não consegue. São sangue do mesmo sangue, mas são inimigos, não quer ver o outro pintado de ouro. Agora, eu digo a vocês, é normal isso? É saudável isso? Claro que não. Agora, para uma pessoa que não é cristã, nós não podemos cobrar alguma coisa de quem não é crente, né? Que não tem a Bíblia como única e suficiente regra de fé e prática. Agora, uma vez que você é cristão, que você é de Deus, que você tem um sangue de Jesus sobre você, a Bíblia diz, no que depender de vós, você deve ter paz com todos os homens, quando possível não depender de vós. Então você vai fazer o quê? Você que é irmão de sangue, não vai ficar com raiva de um irmão de sangue. Se tem um caso assim, hoje mesmo você vai resolver isso. Ah, meu pastor, mas eu já fiz a minha parte. Olha só, claro que não vai dar tempo, né? Mas mesmo porque esse estudo vocês vão receber eles para o grupo familiar, para vocês dar uma mastigada. Mas olha só as consequências da falta de perdão. Vou tentar enumerar 3 aqui, se der tempo a gente fala as 3. A primeira delas é que se você, eu estou falando com quem? Com quem diz que crê em Jesus, com quem diz que é cristão, sim ou não? Eu não vou obrigar e nem vou exigir isso de alguém que não é crente, que não crê na Bíblia. Mas se você é crente, você precisa obedecer a palavra. Primeira consequência é essa aí, Falta de perdão causa resistência à nossa adoração.
Você conhece o texto, está lá em Mateus 5, 23. Se você quiser abrir, eu vou abrir aqui e vou ler. Mateus 5, 23. Eu não perdoei. Eu estou com um negocinho. Irmão, e perdoar é perdoar de verdade. Sabe? Tem gente que fala que perdoa, mas não perdoa coisíssima nenhuma. Continua falando mal, continua esbravejando pelos cantos. Eu perdoei. Mas na primeira oportunidade que tem, vai falar para uma pessoa: fulano fez, foi insuportável, nunca mais. Meu Deus. Essa pessoa perdoou verdadeiramente? Óbvio que não. Olha só o que diz Mateus 5, 23. Abriu aí? Amém? Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrares que seu irmão tem alguma coisa contra você. Olha só, se você for ao altar é um ambiente de quê? De oferta, de adoração, de louvor. Então, isso aqui não é um altar, isso aqui é uma plataforma. O altar é a sua reverência do seu coração para com Jesus. Então, se você for na adoração, se você for na sua oferta, e ali te lembrares que teu irmão, não é você que tem alguma coisa contra ele, mas se ele tem alguma coisa contra você, se ali você lembrar que ele tem uma coisa contra você, o que você deve fazer? Versículo 24, deixe diante do altar a sua oferta, ou seja, não leva a oferta embora não, para você não esquecer de ofertar. Então, deixa diante do altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Primeiro você reconcilia, depois você, porque senão Deus não aceita. E aqui não é só o dízimo, não é só o dinheiro, não é a sua oração, é a sua cantoria, é qualquer serviço que você faça para Deus. Deus não vai aceitar se você não perdoar. É sério. Então veja, toda a sua estrutura espiritual, devocional, busca de Deus, vai ser bloqueada se não houver. E esse perdão tem partir de quem? Do outro ou de mim? De mim. Porque se ao levar a tua oferta lhe te lembrares que teu irmão, você deixa e você vai. O agente ativo na reconciliação é quem? Não é o outro, sou eu. Pegou aí, sim ou não? Para quem é essa palavra? Para quem diz que serve a Jesus. Para quem diz que obedece à Bíblia como regra de fé e prática. Porque se isso não for a verdade em nossa vida, meu irmão, a gente esquece. A gente quer o cara como amigo, ou como um colega, ou como alguém qualquer, mas não como irmão. Porque como irmão em Cristo eu preciso reconciliar. E aqui não está falando de reconciliação somente com o irmão em Cristo, mas também com aquela pessoa que nós ferimos, ou brigamos, ou discutimos, não é? Agora veja, talvez seja aí, na sua cabecinha, algo assim, mas espera aí, pastor, no que depender de mim, né? Porque tem coisa que não depende de mim. Toma cuidado com essa coisa, para você não se auto-justificar. De fato, tem pessoas que virou as costas para a gente, não é? Sim ou não? Agora tem pessoas que não virou as costas para a gente. Elas nos fizeram tão mal, tão mal, tão mal, que a gente não consegue perdoar. E às vezes a gente vai precisar de uma terapia espiritual para tratar disso no nosso coração. Mas o fato é que a gente não pode deixar isso do jeito que está. A gente precisa consertar. A gente precisa melhorar. A gente precisa buscar ajuda para poder tirar isso do nosso coração. Ok? Mas, no que depender de vós, quando possível, vá lá
e peça perdão. Quando possível também, deixa eu abrir uma brecha aqui, porque tem coisa, irmão, que passa. Por exemplo, esse negócio de família, é complicado, você tem um irmão, por isso que a gente devia reconciliar logo. Uma vez, eu fui ajudar um jovem, que o pai tinha morrido, aí a gente foi ajudá-lo, porque o pai morreu e tal, e aí ele estava sentado no banco de trás, chorando, e chorando copiosamente. A gente falou assim: olha, chore mesmo e tal, é difícil, eu sei, mas olha, que Deus te dê força e tal. E ele ali atrás do carro falando assim: porque meu pai morreu e tinha mais de um mês que eu não falava com ele. Então, o maior sentimento dele não é simplesmente porque o pai tinha morrido, é porque ele não falava mais com o pai. Agora imagine, isso no coração dessa pessoa. É por isso que a Bíblia diz, quando possível, tem vezes que não é possível, a pessoa já morreu. Então, aproveita o tempo da possibilidade, porque para você não carregar um peso, por causa da negligência. Então aproveita, para curar o seu coração. Mas há uma terceira consequência, se a gente não pedir perdão, e é essa aí, ó. A falta de perdão traz perturbação e contamina a muitos. Olha só Hebreus 12, dá uma pulada lá, olha que texto fortíssimo, irmãos. Veja como é séria essa coisa da falta de perdão. Você e eu precisamos cada vez mais exercitá-lo. Então, primeiro nós vimos que a adoração não passa do teto, aliás, nem chega no teto. Agora, olha o capítulo 12, versículo 14. Perdão, é isso mesmo, Hebreus 12, 14. Amém? Se você não achou, está aí na tela, ó. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, procure viver em paz com todos e busque a santificação. Veja que viver em paz com os outros é também algo que está conectado com a vida santa. Então, eu sou cheio de Espírito Santo, eu oro, leio a Bíblia, mas eu não me relaciono com o outro. Lembra da história da irmã que eu contei aqui uma vez? Ela orava, buscava, mas vivia brigando com a ex-sogra que era vizinha. Então não adianta. Então santidade tem a ver com relacionamento com o outro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, primeiro mandamento. E o segundo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me relaciono, a minha santidade está interferida. Há interferência espiritual se eu não me relaciono com o outro. Aí o versículo 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. E aqui é um problema. Por quê? A falta de perdão, ela não vai gerar perturbação só para você. Porque quando a gente fala de perdão, a gente está falando de relacionamento. Então, se eu não me relaciono bem com o William, o que vai acontecer? Eu e o William, pode ficar tranquilo que eu não caio não, varão. Está preocupado ali comigo, se eu vou cair ou não, menino, é bom, viu? Benção. Aí o William, mas o William, e tal, e a resenha passou do limite, o William ficou com raiva de mim. O que o William vai fazer? Geralmente a gente faz. O problema do relacionamento negativo, o problema dos conflitos são tão grandes que a gente não aguenta carregar sozinho. Aí o William vai chegar para o pai dele e vai assim: pastor, meu pai, o pastor me falou isso, isso e isso. Ou ele vai chegar para o professor de música dele, o Gabriel: Gabriel, não aguento mais, não, o pastor me falou que eu não toco bateria direito, que eu não sei o que. Aí o que acontece? O que estava perturbando ele, passou para outro, e a perturbação dele contaminou outro, e isso é radioativo.
Isso é radioativo, contamina uma igreja inteira. Por quê? Porque geralmente a gente absorve, porque a gente se condói com a dor do irmão. A gente se condói com o problema do irmão. E a gente vai, ô tadinho, né? Só que a gente não ouve uma outra versão dos fatos. Então é problema. A gente traz perturbação para nós e contamina a outros. Amém? Aí a última, deu tempo. A última consequência da falta de perdão é essa aí, ó, e é seríssima. A falta de perdão gera enfermidade e nos impede de sermos curados. É forte, em Salmo 103, versículo 3. Olha só. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e que cura todas as suas enfermidades. Irmãos, doenças misteriosas, misteriosas entre aspas, isso aqui não é novidade não, a psicologia já explica isso já há muito tempo. Úlcera, pressão alta, gastrite, que mais? Ajuda aí, doutora Viviane. Úlcera, gastrite, doenças psicossomáticas, pressão alta, hipertensão, diabetes. Quem falou diabetes? Diabetes, crise de ansiedade, constipação, intestino preso. Isso tudo é resultado de, pode ser, não é, pode ser resultado de emoções não tratadas. Falta de perdão. Veja que iniquidade e enfermidade estão no mesmo versículo. Mateus 9:2, Jesus diz, quando foi curar o paralítico estava lá, ele falou assim, estão perdoados, antes de curar, estão perdoados os teus pecados. Então a falta de perdão destrói a gente. Aliás, Jó 5:2 vai dizer que o ressentimento destrói. Então, além de problemas em relação à minha adoração, além de problema de perturbação interna e com os outros, eu também posso ser impactado terrivelmente com problemas de saúde, porque eu não peço perdão e eu não perdoo. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, eu queria que você, se você puder ficar em pé, eu queria que você orasse aí no seu coração, pedindo ao Senhor que te ajudasse a ser um agente de perdão. O que é um agente de perdão? Não é só aquele que perdoa, e não é só aquele que pede perdão. Deus quer mais de você. Deus quer que você use o ministério da reconciliação, que você use o ministério do perdão. O que é isso, pastor? Além de perdoar, de pedir perdão, eu sou instrumento de Deus para gerar reconciliação na vida do meu irmão. Mas vamos passo a passo? Primeiro a gente precisa ser curado, depois a gente precisa ser instrumento de reconciliação. Então vamos orar por isso, vamos falar com Deus, para que Ele, no nome de Jesus, venha a nos perdoar. Se vier à sua memória alguém que você precisa pedir perdão, você agora vai falar com Deus e vai te pedir ajuda, porque nem sempre, aliás, quase nunca, né, é fácil ir até alguém para pedir perdão, e não é desculpa, viu? Em nome de Jesus, não peça desculpas, porque desculpa é desculpa para não pedir perdão. A Bíblia não manda você ir pedir desculpa, a Bíblia manda você ir pedir perdão.
Então peça perdão. A palavra perdão é muito pesada. E ela precisa ser exercitada. Em nome de Jesus. Ajuda-nos a pedir perdão a quem devemos pedir, Pai. A quem ferimos, a quem machucamos, a quem magoamos. Talvez a gente nem lembre, mas que o Senhor traga à nossa memória pessoas que a gente vá, em nome de Jesus, pedir perdão. Eu oro também para que nós tenhamos um coração perdoador, que sejamos aqueles que liberam o perdão, que o Senhor tire a dureza do nosso coração, que venhamos a liberar com alegria, com paz, perdão àqueles que precisam ser perdoados. Dá-nos um coração perdoador, como o Senhor nos perdoa. Aliás, tua palavra diz, nós aprendemos na oração do Pai Nosso, perdoa-nos, porque nós temos perdoado. Então, que nós possamos exercitar essa prática, entender que na cruz nós fomos perdoados, e então nós devemos pedir perdão e perdoar. Quero orar também para que nós sejamos agentes de reconciliação. Se, ó Pai, soubermos de pessoas que estão em conflito umas com as outras, que nós possamos ser pacificadores. A tua palavra diz, bem-aventurado os pacificadores, porque deles são o reino dos céus, é o reino dos céus. Então ajuda-nos a ser pacificadores, aqueles que geram paz, aqueles que dirigem paz, aqueles que ministram paz, em nome de Jesus. Eu oro por tua igreja, que o Senhor repreenda todo e qualquer levante do inimigo que gere falta de perdão no nosso meio. Todo e qualquer conflito, nós repreendemos, nós queremos dizer que caia por terra. Nós sabemos que conflitos são inevitáveis, que problemas são naturais no meio de uma comunidade, mas nós não aceitamos que esses conflitos e que esses problemas gerem raiz de amargura, gerem situações em que as pessoas não se reconciliem ou até mesmo saiam da igreja por causa disso. Nós não aceitamos isso. Nós queremos que o Senhor trate com nossas almas, com nossos corações, de maneira que, como irmãos, possamos abraçar uns aos outros e cuidar uns dos outros, mesmo quando nosso coração estiver chateado, magoado. Nós oramos e agradecemos por tua palavra, que é tão confrontadora nesse quesito também. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos veja e nos guarde quando estivermos separados dos outros. Pode se sentar, em nome de Jesus. Só nos avisos. Quero louvar a Deus pela vida de Luna, viu, Samara? Coisa de Deus, Luna está aqui, né, Luninha? Deus te abençoe. Luninha vem aqui na igreja desde pequenininha, tinha aquelas batatinhas nas pernas, não sei se ainda tem, né? Nos braços, uma lindeza. Foi atacada por um cachorro e graças a Deus, Deus deu livramento, né? Louvado seja Deus. Então, queremos agradecer ao Senhor Jesus pela vida de Luna, de Samara, sua família. Deus te abençoe, guerreiro. Eu quero também lembrar da cantina da UPA no dia 7 de agosto, né? Se ser esse domingo no próximo. Então, prepara os seus R$15 aí, para você não fazer comida, você vai comprar da mão deles. Esse final de semana já vende os convites, né, filha? A partir de domingo, na escola dominical, já vende os convites aí, para você comer uma deliciosa feijoada, feita, claro, pelas mães deles, porque eles fazendo feijoada, não sei se seria bom, mas as mães devem fazer. Tia Cíntia, então com certeza vai ser bom. Louvado seja Deus. Imagine adolescente na cozinha, gente. Macarrão, né? Macarronada, miojo. Sai bom miojo. Varões de guerra, homens, me ajudem. Eu preciso de vocês. Obrigado, viu? O Gilmar já ia ficar de pé, o Gilmar está empolgado. Amanhã, 7h30, hein? Amém? Amanhã, 7h30, eu preciso de vocês aqui e que você traga um convidado, que venha, porque vai ser um tempo assim, muito especial para os homens. Amanhã à noite, 7h30, louvorzão aí só com os homens, bênção pura, só os varões, e domingo de manhã, 8 da manhã, um café da manhã com os homens. E sábado de manhã, bem lembrado, Gilmar. Sábado de manhã, amanhã sexta à noite, eu vou buscar o presbítero Carlinhos no aeroporto amanhã, meio-dia, e a gente vai
à noite ter um bate-papo com ele, tem até que ver o podcast, a gente também vai gravar um podcast com ele, com o testemunho dele, e aí, sábado de manhã, 8 da manhã, um café da manhã, às 8h40, 9 horas, uma palavra só para homens. Nossa conferência chama Homens de Valor, então compartilhem aí os encartes e tal, para que várias pessoas participem. Na sexta-noite começa outro seminário, sexta-noite não, meu Deus, sábado à noite, outro seminário que é o seminário sobre fidelidade, e aí, o presbítero Carlinhos vai falar sábado à noite, 7h30, e domingo de manhã, para toda a igreja, classe única, e domingo à noite, permitindo Deus. Eu conto com você, compartilhando os convites e convidando pessoas para estar aqui conosco, nesse final de semana, que vai ser um final de semana muito abençoado. Vamos encher a igreja, pessoal, a gente precisa se movimentar nisso aí. Eu mandei para vocês no WhatsApp, né? Se você não tem recebido, de duas uma, ou você me bloqueou, ou você não tem o meu contato. Se você não, entenda, irmão, se você não salvar o meu contato lá, dificilmente você vai receber as minhas mensagens. E eu mandei uma mensagem muito importante, que é sobre a importância de nós compartilharmos nos nossos status. Use os status do seu WhatsApp, você não sabe quanta gente olha. Eu estava fazendo um cálculo baixo, rapidamente, viu, irmão? Eu tenho 230 pessoas na minha linha de transmissão, que são pessoas que ou são membros da igreja ou participam da igreja. 230. No meu status dá uma média de visualização diária 70 pessoas. No meus status, 70 pessoas. Aí eu fiquei pensando assim, vamos supor, Lula, que 100 pessoas recebam as minhas mensagens. Veja bem, eu tenho 230, mas vamos supor que 100 recebam, e que dessas 100 todas compartilhem nos seus status no WhatsApp, e ao menos 30 pessoas visualizem. Quantas pessoas a gente vai alcançar, irmãos? Diariamente, visualizando a alegria da igreja, as festas da igreja, os eventos da igreja. Quantas pessoas vai dar? 3.000 pessoas. E eu estou colocando por baixo. E se a gente pensar num potencial maior? Então, é a maneira de nós espalharmos a palavra de Deus, é a maneira de nós compartilharmos. Então, você não usa para nada seu status? Use para compartilhar as coisas da igreja. Evita política, para evitar polêmica, né? Esses assuntos políticos. Quem quiser também é livre, porque nós estamos na democracia, então compartilhe o que você quiser. Só toma cuidado com o que você está compartilhando, para você não estar indo contrário àquilo que você crê, àquilo que você lê na palavra de Deus. Mas compartilhe, para que a gente alcance muitas e muitas pessoas, e as pessoas ficam curiosas, falam assim, rapaz, que igreja alegre é essa? Que povo animado é esse? Como é que faz para ir lá? Aí você vai falar como é que faz, aí Jesus te dá essa pessoa de mão beijada. Deus tem um grande avivamento para fazer nos nossos dias, e tem muita gente para nós ganharmos para Jesus. Agora a gente precisa espalhar a semente, amém? Que Deus te abençoe, tenha um restante de noite lindo, abençoado, e até amanhã os homens. E sábado à noite, todos os irmãos aqui, em nome de Jesus.